Graça e paz. Vou desfrutar agora, vou escutar a palavra. Ô, delícia. Graça e paz, líderes do avivamento. Os irmãos, um veio aqui com tontura, o outro veio com as pernas bambas, né? E eu estou gelado. Mas já tomei o remédio da pressão, já tomei o complexo vitamínico. Então, quero dizer para vocês, fiquem à vontade, fiquem em paz. E eu sei que Deus vai fazer, porque ninguém que chega na presença do Senhor sai da mesma maneira. Então, onde tem 2 ou mais reunidos, Ele está. Então, meu irmão, pode descansar que você já foi abençoado e ainda vai ter porção para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua presença aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, pela paz desse lugar e em cada um dos nossos corações. O Senhor nos trouxe juntos nessa manhã e nós simplesmente tivemos que ouvir o que o Senhor tem nos dito. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já tem nos ampliado nesse dia, através dos testemunhos, através do louvor e agora através da sua palavra. Espírito Santo, e eu estou aqui, eu peço, usa-me agora para tocar assim os teus líderes, que a tua presença venha e a nossa vida mude em nome de Jesus. Sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi liberada. E eu libero, Senhor, a maturidade que nós temos recebido através da visão celular sobre cada liderança aqui presente, para o bem do Evangelho e para as vidas de cada comunidade que estão aqui representadas. Eu oro, Deus, pela família El Shaddai, pelos seus líderes, o apóstolo Fábio Abud, a apóstola Cláudia Abud, pelo apóstolo Renê Terra Nova e pela apóstola Marita. Eu oro, Senhor, para que a nossa vida seja realmente como o sal da terra e luz para o teu povo. Que cada área das nossas vidas, como igreja, como líderes hoje, nós possamos nos submeter a Ti. Nos perdoa, Espírito Santo, pelos nossos fracassos. Espírito Santo, nos toca hoje e nos dá revelação, Senhor, em nome de Jesus. Dá vontade, Pai, faz a Tua vontade, Senhor, para que as nossas vidas e o nosso propósito na terra se cumpra no destino que o Senhor tem. Nós queremos, Senhor, completar a nossa corrida. Eu oro para que as coisas que estão distraindo a nossa vida, que estão assumindo lugares na nossa liderança, que nós possamos, Senhor, sacrificar essas coisas pelo Evangelho em nome de Jesus. E eu creio que hoje o Senhor vai falar conosco ainda mais, nos levando a romper barreiras na vida do líder, em nossas vidas familiar, que também que é a vida da igreja. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Amém e amém. Amém, queridos. Eu tenho quebrado barreiras, muitas barreiras, e eu não esqueço, eu sempre compartilho isso com a igreja, porque quando eu fui, acho que era ungido diácono na Assembleia de Deus, e a gente já sentava, acho que era presbítero, porque a gente já sentava lá assim, e lá tinha lá uns 30 pastores, sei lá, aquele pessoal que conhecia muito da palavra, e eu não conhecia era nada, porque eu me converti já adulto, tal. Eu ficava lá, e eu me lembro que os pastores chegavam assim, ficava todo mundo orando de joelho nas cadeiras ali, né? E um falando em língua estranha mais que o outro, tal. E o pastor líder, ele ficava ali para Deus falar com ele quem ia trazer a palavra, né? Então os pastores, eles ficavam lá assim, né? Ai, vai orando, tal, poder de Deus descendo, tipo assim, né? Bom, o pastor vai ver quem é que está mais ungido, né? E eu lá, completamente o contrário, porque eu orava e ficava assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus, não deixa que ele me chama. Senhor, me faz invisível aos olhos desse homem. Oh Senhor, tem misericórdia. Eu falo isso porque hoje na nossa igreja tem o pessoal da Assembleia, e eles lembram que era isso. Aí quando o pastor que estava ali orando, ele olhava assim, eu falava: sangue de Jesus tem poder e tal.
Senhor, o que que eu fiz para merecer isso? Aí, enquanto o pastor não chamava alguém, era uma luta. Depois que ele olhava assim e falava, o pastor fulano, eu falava, aleluia. Aí eu entrava na presença. Mas tinha outro problema. Que o outro problema era assim, na hora do louvor, quantos aqui foram abençoados através da Assembleia de Deus? Assim, eu fui abençoado, muito. E aí, antes era a gente que louvava, né? Diego lá, não ia ter vez. Mas aí o pastor olhava assim, e vai ter um louvor agora, e a banda aqui, o coral aqui, e o pastor olhava, aí ele falava, sei lá, pastor, irmão Paulo, traga o hino 432. Eu falava, puxa vida. Bom, aí eu pegava o microfone assim, estava lá preso o microfone. Aí o maestro olhava para mim, olhava para ele, tudo bem, maestro, tudo bom, tudo bom. E ali ia. E o maestro acho que estava esperando eu dar sei lá, o que ele queria que eu falasse para ele. Ele ficava, eu falava, pode ir, maestro, que eu vou atrás. Vai. Aí eu colocava o microfone lá longe, assim, e aí começava. Aí a igreja cantava, aí eu ficava lá. Eu não sabia nada. Aí eu comecei a fazer o quê? Deixava a harpa. Eu não levava a harpa. Falei, não leva a harpa. Aí eu deixava a harpa com a minha esposa, que estava lá sentada. Aí eu lá sentado, quando ia chamar para o louvor, eu fechava os olhos e ficava, aleluia. Aí lá, irmão Paulo, louve com o hino tal. Eu falava, pastor, eu não trouxe a harpa. Use a minha. Eu falava, meu irmão, quando Deus te chama, não tem jeito. Não tem jeito. Então hoje eu estou quebrando barreiras aqui também, aleluia. Então eu quero dizer para você assim, ó, que líderes, eles são aprendizes, né? Sempre são aprendizes. E quando a gente começou com a igreja em células, eu fui ministrar a primeira célula lá, depois de Jundiaí, lá longe. E aí tinha lá um médico. E quando eu comecei com o estudo, quando eu ia falar o versículo, ele falava na frente tudinho. E eu tinha que ler. Mas ele já falava logo. Blá, 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 blá. Falei, que benção, você conhece a Bíblia, tá bom. Quando eu ia falar outro, ele falava na frente. Aí ele falou para mim, vamos lá. Isso aí eu aprendi quando eu fiz catequese, catecismo. Eu falei, você fez catecismo, tá bom. Ele falou, sabe, pastor, é que esse ano, tipo assim, era agosto, eu já li a Bíblia 8 vezes. Eu falei, nossa. Eu falei, mas também agora deixa esse rapaz quietinho. Eu falei, então agora, querido, você pega essas 8 vezes que você leu, guarda tudo na sua mochila e não abre até eu acabar de trazer esse estudo, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na tua vida. Ele, amém, amém. Hoje é um pastor da igreja quadrangular da Jundiaí, é uma bênção, ele me liga sempre. Então, líderes, a gente aprende o seguinte, né? Que líderes são aprendizes, líderes são ouvintes. Está aqui, o apóstolo Fábio hoje é ouvinte. Líderes têm que ouvir, e eu sempre gostei mais de ouvir do que de falar. Acredite se quiser, minha esposa não concorda, acho que nem o meu filho, mas essa é a verdade. E Deus, Ele me prosperou, e guarda isso, Ele quer prosperar vocês também, em nome de Jesus. Como é que eu sei disso? Pelo fato de vocês estarem aqui, queridos. Não, você não entendeu. Pelo fato de você estar aqui, é sinal na tua vida de que Deus quer te prosperar, aleluia. Pode tomar e celebrar por um negócio desse. Sabe por quê? Deus já te trouxe no centro do avivamento da visão celular no modelo dos 12 em São Paulo. Deus te trouxe na essência da visão celular aqui do estado de São Paulo. Então eu acredito que Deus, Ele quer que você seja abençoado, amém? E Ele quer que tudo que vocês colocarem a mão prospere. É isso que Deus quer. Assim a gente já viu os testemunhos. E olha, o importante, não só você, mas que cada discípulo seu, aonde ele colocar as mãos, vai prosperar em nome de Jesus.
Quantos gostariam de ter assim uma igreja e tudo que você fala e eles entendam e eles saem correndo na sua frente e já te façam as coisas assim, numa visão moderna? Quantos gostariam de ter essa igreja? Amém. Então a Bíblia, ela nos ensina como fazer isso e usa muito a visão. Eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Esse versículo não estava nessa ministração, mas quando a gente estava vindo, o meu filho me mostrou um livro que ele está lendo, e quando eu olhei, falei, rapaz, o versículo que faltava está aqui. Esse livro é do David Schull, um senhor que, quantos anos você falou que ele tinha? Quase 80. Quase 80 anos, e sabe o que ele está dizendo? Ei, pastores, líderes, modernizem-se. Então, essa palavra diz assim, né? Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, olha só, tudo ao nosso redor tem se modernizado muito rápido. Eu me lembro que até um tempo atrás, quando eu estava ministrando e eu via um pessoalzinho assim, eu já ficava nervoso, eu falava, em vez de prestar atenção na minha ministração, está jogando aqueles negocinhos no celular. Não era. Eles já estavam transmitindo a palavra que eu estava ministrando. Agora já pensou, se eu dou uma dura lá no jovem? Falou, para com esse negócio. Eles estavam tweetando, sei lá, fazendo o quê, com as mensagens que eu estava ministrando. Então, tudo ao nosso redor tem se modernizado muito rápido. Os carros, computadores, 1, 2, 3, 4, 5, né? Telefone, melhor tecnologia. E nós então, queridos, em nome de Jesus, nós não podemos viver como nos dias de dinossauros. A gente não pode mais, senão dentro da sua igreja, não importa onde a sua igreja está. Você pode dizer, não, mas aqui o povo é humilde, mas é sábio. Não importa, ali já tem jovens que hoje estão conectados com o mundo todo, sabe? Então, para que a gente possa continuar expandindo o reino de Deus neste século, as igrejas precisam se transformar. E, na verdade, assim, e uma verdadeira transformação, não adianta a gente olhar para a igreja e querer que eles sejam cheios de unção, que eles sejam alegres, que eles sejam assim, avivados, porque uma verdadeira transformação começa o quê? Com a mudança de pensamentos. Começa com a mudança de pensamento. Se eu e vocês não mudarmos os nossos pensamentos, os nossos discípulos, ou eles não vão mudar, ou eles vão para outra igreja, se eles quiserem mudar. Então, Deus, Ele tem nos chamado nesse lugar, querido, sabe? Assim, para uma visão, para esta visão, porque Ele quer que a gente comece a se alargar. Deus quer que a gente alargue a nossa tenda, amém? Então, a visão, ela nos leva a alargar as nossas estacas. Não tem como fugir. Tem um negócio aqui, isso aqui quem escreveu não fui eu. Eu fiz a palavra e eu passei para minha esposa, que ela tem que passar pelo crivo dela. E aí de noite ela escreveu isso daqui. O que é isso? É um resuminho, que nós estamos na visão celular no modelo dos 12, desde 2007. Então, quando nós estávamos assim, orando, jejuando, para que Deus nos trouxesse a visão, a maneira como Ele queria que nós conduzíssemos a igreja. E Deus nos revelou assim, de uma maneira sem sombra de dúvida, a visão da igreja em células e no modelo dos 12. E como cobertura do nosso amado apóstolo Fábio Abud e a Cláudia Abud. Então, foi um descortinar assim, um horizonte novo que apareceu. E tem sido assim, sabe, um crescer esse negócio contínuo na nossa vida espiritual, no ministério, na vida pessoal, na prosperidade, na santidade. Então houve um romper em todas as áreas da nossa vida. Aí o que estava acontecendo? Quando nós chegamos na visão, queridos, logo de cara Deus preparou e a minha igreja, a nossa igreja, me enviou para a Coreia, que era o sonho, o primeiro livro que eu li sobre oração,
quando eu comecei minha conversão, foi oração eficaz. E aí, logo que nós chegamos a fazer um reencontro com o apóstolo Fábio, eles estavam indo para a Coreia com o apóstolo René, e meus 12, não era nem 12 ainda, os meus líderes, ali se reuniram, vamos mandar o apóstolo, isso é coisa de Deus, porque antes, a última vez que eles tinham me arrumado um lugar, para mim ficar uma semana com a minha família, foi numa praia, enquanto eu estava lá descansando na praia, eles estavam dividindo a igreja. Eu estava lá descansando, quando eu cheguei a igreja já não tinha, era metade. Aí de repente esse povo pega e manda para a Coreia, né? Foi para os Estados Unidos, para Israel. Então a gente começou a conhecer a liberdade de se mover no poder do Espírito Santo, de uma maneira muito linda, e Deus quer que você tenha mais experiência em se mover no poder de Deus mesmo, de orar e a coisa acontecer. Mas eu já vivo isso, apóstolo. Queridos, eu também vivia no poder de Deus, mas eu posso dizer que não era nada perto daquilo que Deus tem nos dado através da visão. É diferente, é muito diferente, porque atinge você, a família, o ministério, os discípulos. Eu posso simplificar assim, Deus quer que nós nos levantemos para sermos líderes que Ele quer que nós sejamos, e não o que os outros homens querem nos fazer. Dá para entender isso? Então, e não é assim, e não o que um ou dois dentro da igreja quer que você seja também, né? Então quando nós começamos a igreja, tinha lá uma meia dúzia de empresários que eram meus amigos, e eu olhava aquelas pessoas, e se eu fosse visitar um e não fosse visitar os outros 5, pronto, era luta, porque o pastor vai lá no outro e não vem aqui. E na verdade aquelas pessoas queriam nos moldar. Agora, a gente está vivendo essa liberdade, e a única maneira disso acontecer é quando nós dermos um passo para fora. Então o pessoal que está chegando agora, né, sair da zona de conforto, porque de repente também você está caminhando na visão e não está entendendo. Eu quero dizer para você, Deus está te chamando para sair fora da zona de conforto, sair da nossa rotina, vir a um café às 9 da manhã e sair daqui às 14, sabe, glorificando a Deus. É mudar de atitude, diga, mudar de atitude. E pastores ficar sentado, pastor que não vê, olha, pegar o microfone para falar, e aí vem às 9 e fica aí até às 14 quietinho. Então o Senhor está dizendo assim hoje, para mim e para você, tome uma atitude. Parabéns, você que está aqui hoje, porque você teve que tomar uma atitude. Para chegar aqui, você tomou uma atitude. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu precisava isso, eu precisava aquilo, eu estou deixando de fazer. As mulheres então, com a criança, com a roupa para lavar, a discípula ligando. Liderança fala tudo sobre atitudes, querido. Não dá para se falar de liderança se não tiver atitude. Então nós precisamos o quê? Identificar as nossas atitudes. Poxa, essa atitude que eu estou tomando agora, o que ela vai estar refletindo para os meus 12? O que ela vai estar refletindo para os meus discípulos, para os meus filhos? Sabe assim? Então, nós precisamos identificar as nossas atitudes, sabe? Em nome de Jesus, creia algo assim, olha, se você tiver uma grande atitude, sabe assim, a sua vida, os níveis da sua vida, em todas as áreas vão subir. Não discuta aí, não tenha medo disso. A maneira como você pensa, como você fala, como você se comporta, como você age, se a sua atitude for para baixo, você vai descer, tudo é negativo. Tudo é negativo, tudo é algo sem fé. É terrível viver sem fé. Agora, um pastor sem fé, pior ainda, porque a gente depende da fé. Então, como líderes, nós precisamos ter uma confissão boa na nossa boca, sempre. Um bom relatório. Nós precisamos caminhar em fé. Hebreus 11:2 diz que os líderes devem ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Segundo Timóteo 2:1 diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste,
de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. É isso que nós estamos fazendo. É isso que o apóstolo Fábio faz, que o apóstolo René faz, o apóstolo Fábio faz, e a gente vai fazendo com os nossos discípulos. Ele diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, nesta vida, nós temos fardos. Todos nós precisamos levar a nossa parte como líderes. Nós não somos como os nossos discípulos. Nós não somos como os nossos discípulos. Quando Deus determinou que nós nos tornássemos líderes, querido, nós lideramos através do exemplo em todas as áreas da nossa vida. Nós lideramos através do nosso exemplo. Eu estava olhando o apóstolo Fábio aqui, eu comentei com o Paulo Henrique, o apóstolo Fábio não tem uma barriguinha. Eu já olhei assim, falei, Jesus, sabe assim, isso é um exemplo. Agora vai almoçar com ele, sabe o que ele vai comer? Tomate 3, um milho pequeno, né? Uma espiga assim, um milho pequeno, um aspargo, um brócolis, e de vez em quando ele exagera e pode comer lá uma maionese. Acho que eu nunca vi comer maionese. Então, na verdade, a nossa vida é através de exemplo em todas as áreas. Nós temos que nos certificar e sempre fazer primeiro. Diga comigo, sempre fazer primeiro. Então, a gente precisa chegar primeiro na igreja para orar. Nós temos que servir. Nós temos que servir. Nós precisamos estar atento em tudo. Nós precisamos estar atento em tudo. Nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Sabe assim? Cuidar dos discípulos, como foi dito, amar, cuidar daquilo que Deus nos deu como responsabilidade, querido. É perigoso assim, um pouco na visão, porque os discípulos ficam tão apaixonados por você, que aí de repente também, e eles aprendem muito a honrar. Na visão, os seus discípulos vão querer te honrar, e às vezes você tem que estar tratado para você também não se deixar levar e começar, fulano, traga uma água para mim, ciclano, tem que cuidar, porque eles vêm e querem carregar pasta, no começo eu falo, não, deixa que eu carrego, agora eu falo, não, leva que a minha coluna está meio doente, então pode levar, mas assim, eu falava com o apóstolo, acho que foi com o apóstolo que eu mostrava no Mover Celular, que apareceu um discípulo lá, ele é pastor, queridos, mas agora ele fica na igreja, eu fico incomodado, a esposa dele está lá, está grávida, mas ele fica lá, aí ele fala assim, eu vou ficar com o apóstolo, se o apóstolo permitir, eu fico aqui, enquanto o apóstolo está atendendo, eu fico aqui perto. Eu falei, rapaz, que coisa linda, dei um beijo nele, falei, obrigado, eu ainda não estou acostumado, né? Os outros meus 12 sempre ficam, mas ficam meio assim, ele não, ele fica ali pertinho, né? Ele sai para não ficar ouvindo. Aí eu cheguei para ele um dia e falei, querido, faz o seguinte, vai demorar, porque tem muita gente, pode ir embora, leva minha pasta no carro e vai embora. Não, o meu propósito com Deus é só sair depois que o senhor sai. Eu falei, Jesus, agora eu fico até inquieto com ele aqui. E a esposa dele grávida, eu falei, sua esposa está lá. Ele falou, apóstolo, ela é serva. Eu falei, bom, então amém, eu vou fazer que nem estou te vendo, para mim não ficar incomodado com isso. Agora cuidado, porque isso você vai receber muita honra. Posso ouvir amém dos pastores da visão? Tem acontecido isso na sua vida, pastor? Então, a gente tem que tomar até esse cuidado, mas nós é que temos que servir, porque eles estão de olho em vocês. Nós precisamos fazer o que Deus nos falou. Olha só, o Salmo 127:1 diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, quem construiu a igreja? Nós construímos a igreja, queridos. Deus, Ele é o arquiteto de todas as coisas. Ele deu a Moisés o plano, Ele deu a Davi, Ele deu a Salomão, e eles construíram, mas Ele se tornou arquiteto. Aqui Ele diz assim, a menos que o Senhor construa, os trabalhadores trabalham em vão. Então, Ele já está construindo algo no reino do Espírito para a tua vida, acredite. Mas é a nossa função fazer o trabalho.
É nossa função. Tem algo já arquitetado por Ele para a minha vida e para a sua vida que nós não imaginamos. Ah, não. Fala aleluia, glória a Deus. Assim. É muito que tem. Agora a gente precisa fazer o trabalho. Todos nós temos uma parte a ser feita para construir esse lugar para Jesus. Então o pastor está aqui, ele vai para Manaus, glória a Deus. Agora tem pastor que já está na visão também há 3, 4 anos e não vai, mas precisa fazer a vez dele. Nós precisamos construir um ministério de excelência, porque nós construímos para a glória dele, não é para a nossa. E ele sabe quando o pastor quer fazer um gabinete, se é para a glória dele ou para a glória do pastor. E quando é para a glória de Deus, ele traz tudo de excelência. O apóstolo Fábio viu lá a nossa sala. Queridos, a minha filha chegou e falou: papai, o presidente da Nívea tem uma sala assim. Eu falei: então tem que melhorar a minha, porque nós somos filhos do rei. Coisa linda, mas Deus sabe que aquilo lá é para Deus, a honra é para Ele, sabe? Então, olha só, a visão celular, ela já tem sido voz para essa nação, querido. A sua igreja será voz para a comunidade onde você está e para muitos lugares que você não imagina. Então, imagine-se você aí construindo uma das maiores igrejas da área onde você mora. Dá para você imaginar isso? Que grande honra para o Senhor. Quem conhece a nossa igreja sabe do milagre, que não vai dar para contar agora e tal, mas é um milagre. O pastor, quem que teve? Fred, passou e falou: apóstolo, é o prédio mais lindo da rua, e lá tem bancos e tal. Eu falei: glória, é para a glória do Senhor, sabe? Então que grande honra para a comunidade. Quanto maior a igreja, mais impacto ela terá, querido, na voz da comunidade, no governo, nas escolas, porque eles saberão que há um Deus grande que está naquele lugar, em nome de Jesus. Deus, Ele quer construir algo grande. Deus é um Deus grande. Deus, Ele quer que nós pensemos grande. Ele quer, mas então o que eu faço? Meu irmão, seja fiel lá no pouco que você está, que Ele vai te colocar no grande. Deus, Ele quer que cada um de nós aqui tenha os seus 12. Ele não vê a hora que a gente tem os 12 e prospere com eles. Ele quer que a gente prospere com nossos 12 e que os seus 12 façam outros 12. Deus vai se alegrando porque Ele está vendo o reino dEle crescer, e vocês se encontrarão com eles, como foi dito aqui. Glória a Deus, pregou tudo que eu ia falar. Já pegou os 12 e foi almoçar com eles. Deus quer isso, querido, trazer avivamento nos corações desses homens. Ontem, quando eu preparava essa palavra, depois que a gente veio do culto, quando o apóstolo me ligou no final da tarde, aí eu já aprendi, porque Deus falava assim para mim: diga para eles que eles são assim tremendamente importantes para mim. Diga para eles que eles são capacitados por mim. Eu falei: amém, Senhor, mas acho que eles sabem. Mas o Senhor dizia assim: sabe não, diga, porque muitas vezes você sabe, mas o diabo tenta aí te segurar e dizer que é mentira, que você está aí porque é um descuido. E Deus manda dizer assim: olha, é muito importante, pense grande. Deus, Ele quer que cada um de nós possamos viver além do que nós estamos imaginando, amém? Nós precisamos tomar as nossas responsabilidades de maneira séria, de maneira séria, sabe? Líderes não são somente por ter habilidade, sabe? Habilidade até para ler a palavra, habilidade para tratar com as pessoas, mas líderes são sobre responsabilidade. Deus honra, querido. A maioria das pessoas que dizem: eu quero ser um líder, é porque eles gostam do nome, líder. Mas liderança não tem nada a ver com o nome, com o título, mas sim com funções. Então, nós não precisamos sair dizendo que eu sou um pastor, um apóstolo, profeta. Eles te chamarão por aquilo que você é: meu líder, meu apóstolo. Olha, libere uma palavra aqui, profeta. Sabe por quê? Por causa dos frutos. Os seus frutos falarão por você. Aleluia. Vocês têm pessoas na sua igreja que têm as células.
e que já estão trabalhando nesta bênção de visão, né? Esses aí já estão abençoados. Então, vocês vão ver pessoas lá que amam pessoas, que cuidam, que vai lá, que busca em casa e tal. Vocês vão ver nela o quê? Uma unção pastoral muito forte. Aí você vai ver o outro, que é uma pessoa que ama a vida, chega gente nova e tal. Você está vendo ali o quê? Um evangelista. Você vê pelos frutos. Você vai ver pessoas que sempre querem orar pelas pessoas, ouvi-las. Então, cabe o quê? A nós encorajar essas pessoas no dom que eles têm. Tem aqueles que não se conformam só com uma célula. Ele quer ir abrindo outra. Tem alguém assim que tem lá na sua igreja? Vai vir mais ainda. Então você pode olhar para aquela pessoa e você vai ver o quê? Uma unção apostólica já sobre ele. Ele não quer só uma, ele quer correr e num dia só visitar 3, 4 células. Deus nos trouxe aqui, querido, como discípulos, para vermos o que Jesus faria com 12. O que Jesus fez com 12. Então, se você ainda não tem 12, corra. Quando você parar agora e falar assim, o que Jesus fez com 12? O que ele fez com 12? Simplesmente mudou o mundo. Ele mudou o mundo com 12. Ah, mas eram os 12 dele. Pode aplaudir e arrumar uma aguinha. Pode ficar em paz. Ele mudou o mundo com 12. Daqui a pouco eu tiro o paletó também, aí eu vou voltando a ser o mais normal assim. Diga assim, Jesus mudou o mundo com 12. Quantos você tem? Se não tem 12, ore, comece um jejum pelos 12. Vá, faça algo. Olha lá, e não fique também esperando que vai vir um formado em teologia, papapá, porque a visão, quem foi que me falou isso agora de manhã ali? Eu queria guardar. A visão, ela foi criada para treinar leigos. É leigos. Eu sou um pastor leigo. Eu louvo a Deus que o meu apóstolo também é um apóstolo leigo. Então eu posso falar isso tranquilo. Aleluia, Deus sabe, né? Agora, olha só, eu acredito que cada um de vocês pode estar assim em tempo integral no ministério, se trabalharmos forte. Eu não sei quantos aqui ainda trabalham fora e tem um ministério? Faz assim, em nome de Jesus, vocês sonham em estar no ministério tempo integral? Querido, trabalhe forte. Não vá também esperando que o anjo de asa azul vai chegar, é isso que eu te digo. É trabalhar forte. Porque você só é forte até onde a sua fraqueza está ali. Mas se você trouxer alguém ao seu lado, tornando-se agressivos pelo reino, o reino é tomado pela força. O reino é tomado pela força. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos nos tornar violentos no espírito. E a esposa do pastor Fred estava ministrando lá na igreja, ela estava falando assim, olha, vocês têm uns líderes lindos, né? Olha lá a apóstola Vera, ela é tão meiga, tão carinhosa, é tão assim. Eu lá do lado, eu falei, amém, eu sei também. Aí ela falou assim, olha o apóstolo também de vocês da igreja. Eu falei, como assim? Ela falou, por quê, né? Não é que eu não sou meigo. Eu falo para a igreja, eu oro para ser igual ao apóstolo Abude, que olha assim e fala, querido, você está lindo, maravilhoso, mas por que você não veio na reunião? Aquela coisa assim. Eu amo você, mas você não veio no culto domingo à tarde, aquelas coisas. Mas se você trouxer alguém do seu lado com força, mas com amor. O apóstolo René nos ministrou, Paulo Henrique falou, papai, cuidado com essa ministração que o senhor traz na igreja. Porque você pensa que ele está aqui para ficar me bajulando depois? Não é. É para fazer um relatório. Dizendo assim, papai, ali não dá. Aí, e eu gosto dessa ministração que o apóstolo René fala. Ele nos ministrou sobre ira. E ele falou assim, que muitas coisas, tem determinadas situações que elas só vão ser resolvidas quando você se irar. Eu já tomei posse. Eu falei, então tá bom. Você já olha para aquele lá, você fala, ai, que bom. Mas assim, calma aí. Tá vendo, Paulo Henrique? Não é a ira do pecado. Não é a ira do pecado. É a ira que o apóstolo Fábio tem. Olha. Não. Pronto. Tá irado. Sai de perto porque tá irado.
Imagina se não. Aí ele está irado. Aí, a ira do apóstolo Fábio fecha o olho assim e fala: querido, não é assim. Essa é a ira, né? Então, a ira para o bem e não ira para o pecado. Amém, queridos? Diz assim, o apóstolo Paulo não está mandando eu ficar irado com tudo que vier na minha frente. Deus, Ele quer que você leve a crescer seu ministério. Querido, não dá para crescer paradão. Não dá para crescer mandando só os seus discípulos fazer isso, visita aquilo. Não é assim, em nome de Jesus. Os seus filhos, quando você vai fazer a sua igreja crescer, os seus filhos terão prazer em te ajudar. Olha a cara do Paulo Henrique, está feliz em estar ajudando. Por quê? As pessoas vão querer te ajudar. Sabe por quê, queridos? Porque assim, além de tudo isso, do prazer deles te ajudar, você terá um salário melhor. Então trabalhe mais. Trabalhe mais. É incrível. Sabe por quê? Porque cada peixe tem uma moeda na sua boca. Eu sei que vocês não fazem isso por dinheiro, mas cada peixe tem uma moeda na boca. Nós, como líderes de igreja, nós precisamos nos afiar, nos motivar. E a visão trouxe isso para muitos que estão aqui já. Para muitos que estão aqui. Então, quando nós começamos na visão, nós fazíamos como se fosse sempre a primeira vez. E hoje a gente faz como se fosse a primeira vez. Como se você tivesse acabado de assumir a igreja. Então, tem muitos pastores, líderes, que se acostumaram assim, da maneira como tem agido. Eu quero dizer para você, esquece essa palavra que a gente leu. Renove a sua mente, em nome de Jesus. Mas acredite, Deus, Ele quer soprar algo fresco sobre o seu ministério. Deus quer soprar algo fresco sobre a tua casa. Então, em nome de Jesus, sabe, a nossa igreja, ela vai completar aqui 13 anos, né? Quando a gente começou na visão celular. Eu quero dizer assim, olha, você é poderoso em Deus. Você não alcançou nem metade do seu potencial. Acredite, há graça na vida de vocês, há habilidades fenomenais na vida de cada um de nós. Queridos, creio nisso, para que vocês possam encorajar os seus líderes, encorajar o seu povo. Chame-os de grandes homens e mulheres de Deus. Chame-os. Demonstre que você confia em cada um deles como líderes escolhidos por Deus. Eu fui ministrado aqui nessa palavra, foi esse o ponto que mais me ministrou, porque eu preciso fazer mais isso. Sabe, olha só, Deus, Ele quer te dar uma promoção. O fato de nós estarmos aqui é Deus nos dando uma promoção. Sabe, Deus quer dar um aumento para você, como Ele tem dado para mim com muitos aqui. E olha o segredo, busque em primeiro lugar as coisas do reino, como diz lá em Mateus 6. Quando a gente busca a Deus, Ele nos dá esperança, Ele nos dá um futuro. Eu tenho dedicado muito mais tempo agora na presença do Senhor, buscando a Deus do que antes. Eu tenho buscado, porque eu já entendi que é muito mais fácil vir dEle do que eu sair correndo. Provérbios 3:26 diz assim, porque para Deus tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que ser para Deus, e que Deus guarde os nossos pés de serem tomados. E Filipenses 2:16, eu vejo essa palavra na minha vida e ministério após conhecer a visão celular. Lá diz assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, olha só, de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Pastores, líderes, a visão não nos deixa correr inutilmente. Acabou aquele negócio de, não, porque eu vou ministrar aqui, eu vou fazer lá. Você vai aonde Deus mandar, e aonde você for vai ter fruto de um jeito ou de outro. Sabe, tem que fazer visita sempre para os mesmos, senão você vai perdê-lo. Você não vai correr inutilmente. Ministra isso aí para o nosso irmão. Diga para ele, querido, você não vai correr inutilmente. Sabe assim, descansa mesmo. Até porque, meu irmão, hoje você está com 30, 40, mas logo você vai chegar a 60.
Não vai dar para correr inutilmente. Aí você tome complexo vitamínico, come tudo que você precisa, tome açaí, guaraná, vai se fazendo. Sabe por quê? Você se esforçou para as coisas do reino. Por isso é que Deus fala, ó, você não vai correr inutilmente, porque você se esforçou para as coisas do reino, e você verá começar, vai fluir as bênçãos na sua vida, e você vai ver o favor de Deus. Diga, favor de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai te abençoar, que os teus inimigos te chamarão de abençoados. Eles vão passar, baixar o vidro do carro e olhar assim e falar, essa igreja é abençoada, aleluia. A tua família, os teus amigos, os teus filhos te chamarão abençoados. Se você recebe, dê um grito de júbilo ao Senhor. Nós estamos terminando. Agora, você precisa viver numa linha de adrenalina, querido. Porque não vai pensar que o apóstolo Fábio, que ele é todo assim, sim, vamos descer. Ele não é cheio de adrenalina, é porque ele é. Eu não sei falar bem daqueles. O apóstolo França estava aqui, mas foi embora, depois eu vou falar com ele. Ele sabe explicar melhor, se é o fleumático, sanguíneo. Eu acho que sou sanguíneo com tudo misturado. Mas você precisa estar com adrenalina, querido. Nós temos que viver numa linha de adrenalina com Deus. Não é mais a minha vida, eu vivo para Jesus. Então, você se doe por Jesus. O apóstolo Fábio vai sair daqui, vai lá em Jequié. Eu já estou imaginando ele chegando lá num burrinho. Já pensou? Jumentinho assim. Jequié, bem-vindo apóstolo e tal. Glória a Deus. Agora, você faz por ele, ele está fazendo por ele. Provavelmente ele tem mais gente aqui do que vai ter lá. Espero que não, que esteja lá uma multidão. Jesus ama pessoas e nós precisamos amar as pessoas, né? Então, olha, eu fui abençoado com uma chácara linda para descansar. Os 12 aqui já sabem. Já fazem 4 meses, eu fui lá só para conhecer. Não deu para ir lá para descansar. Hoje, a gente estava programado para ir lá. Hoje, porque é feriado, faz 4 meses. Nós falamos, qual dia? Tá bom. Então, quarta-feira a gente sai cedinho e vai para lá e vamos ficar lá. Eu estou aqui, para a glória do nome do Senhor. Como é que eu ia desperdiçar? Eu vim atender um chamado. Agora, querido, você acha que sou bobo? Nós vamos amanhã para a chácara. Eu não podia perder a oportunidade de procurar encorajá-los, porque eu sei que eu estou recebendo. Eu não teria feito essa palavra ontem, eu não teria recebido ontem à noite. O que você semeia, você colhe. Deus sempre honra o seu sacrifício. Deus, ele vai te testar, ele nos testa. Quem abrirá mão de coisas pelo meu reino? Esses apóstolos que o apóstolo aqui apresentou como 12 dele, é muito lindo. Liga, fala, vou fazer não sei o quê, estão ali. Então, a gente não estava acostumado com isso. O apóstolo não liga para pedir coisas. Então, se ele ligou com tantos homens de Deus que ele conhece, que ele tem por perto, como é que eu vou deixar passar isso? Ouçam, esse é o tempo de você se levantar. Eu vou dizer uma outra palavra. Esse é o tempo que você precisa se levantar em nome de Jesus. Então pague o preço para crescer o reino de Deus no território em que Ele te confiou. Vale a pena, Ele vai te abençoar por aquilo que Deus tem para você. Para encerrar, em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho, 2 Pedro 1, de 5 a 9. E nós vamos estar encerrando. Aleluia. Amém? 2 Pedro, deixa eu ver lá em cima. 1 Pedro 1, de 5 a 9. Diz assim, ó. 2 Pedro, vocês entenderam errado. Pastor é assim, né? 2 Pedro 1, de 5 a 9. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a
piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Aleluia. Tá bom aqui? Não. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Queridos, a hora que vocês forem mais próximo do apóstolo Fábio, vocês vão ver que tem tudo isso. Então não é improdutivo, sabe? Vocês anotaram isso? Isso, quando vem para uma reunião assim de líder, traga uma caneta, um papel. Eu gravo tudinho, ou pelo menos compre o CD que vai estar ali, porque com certeza algo o Senhor vai mudar na sua vida, e além do que você vai ter palavra para ministrar depois lá. Então esse texto, ele nos faz examinar como estamos na nossa vida nesses pontos. Examine-se aí nesses pontos. Nós somos frutíferos ou infrutíferos? Nós precisamos nos aprimorar o tempo todo. Então nós precisamos crescer e olhar ao nosso redor e ver aquilo que é bom e o que não é bom. O que não é bom, quando a Vera não está o Paulo Henrique, e eles já vão me falando. É ver aquilo que, quais os sinais da imaturidade que nós estamos cometendo. Quais os sinais? Na sua igreja, ninguém vai te falar. Quem vai te falar isso? No discipulado você vai ouvir. A gente batalha para ouvir Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor. E por que alguns não ouvem a voz do Senhor? Porque alguns não são ovelhas adultas, são cordeirinhos. Então, imaturidade faz com que nós não ouçamos a voz de Deus. Então nós precisamos crescer em Deus, crescermos na sua palavra, crescermos em ouvi-lo, em nome de Jesus. Quando você é maduro, você quer encorajar as pessoas para fazer eles crescerem. Isso que a gente está vivendo aqui, que o apóstolo René faz, o apóstolo Fábio faz, que esses apóstolos fazem, é nos incentivar a crescer. Então isso nos mostra o quanto a visão celular tem seus líderes como maduros, pois são eles que mais nos levam a crescer em todas as áreas da nossa vida, em todas. Muitos aqui fizeram o passaporte depois que entraram na visão. É verdade ou é mentira? Foram fazer a primeira viagem fora depois que entrou na visão. Os líderes da visão querem nos ver prósperos, e você vai querer ver os seus discípulos prósperos. Os líderes querem nos ver romper, queridos. Portanto, bem-vindos a um novo tempo de crescimento, de amadurecimento. Bem-vindo à visão celular no modelo dos 12. Querido, nós somos ministrados pelo apóstolo Fábio, que eu queria ter trazido essa palavra, mas ele falou, e ele falou, não traz essa não. Porque eu falei, posso trazer aquela palavra? Ele falou, então é bom, porque medita, Deus dá alguma coisa nova. Eu falei, amém. Mas um pouquinho eu queria trazer para vocês, eu entendi. Não traz aquela. O apóstolo Fábio nos ministrou assim, acho que ele nem falou pensando nisso, mas eu peguei. Ele ministrou dizendo assim, que quando Abrão recebeu de Deus a promessa, ele foi lá e fez um sacrifício. Lembra dessa palavra? Abrão, vocês lembram disso? Abrão foi lá e colocou lá o sacrifício. Aí vieram as aves rapinas para pegar lá, para roubar o sacrifício. Mas Abrão as enxotava. Sai fora. O sonho de Deus é que você cresça. O sonho de Deus é você viver na plenitude. É a sua vitória como filho, como servo de Deus. O sonho de Deus é que você amplie a sua tenda. O sonho de Deus é a sua oportunidade de fazer algo incomum. Então você que está chegando agora, não tema, faça o mover celular, faça o que tiver que ser feito. Agora, por isso o diabo quer roubar do seu coração essa ave rapina. Não sei, esse negócio. Pode ir, querido. O diabo quer roubar esse sonho de ser um líder de multidão, um líder de nações, o sonho de trazermos vidas para Deus. Então não permita. E eu gostaria de, assim, em alguns minutos, pedir que cada um dos apóstolos, dos 12, se o apóstolo permitir, que os 12 do apóstolo possam estar aqui na frente, possam se colocar aqui, em nome de Jesus, para a gente orar. E eu gostaria assim, que você que recebeu essa palavra, pastor, bispo, que
saiba que você vai muito além do que você chegou até aqui. Eu vou repetir para você, você vai muito além daquilo que você chegou até aqui. Mas de repente você não acreditou no que Deus tem lhe oferecido. Olha só, Abrão, quando Deus falou para ele, presta atenção aqui ainda, eles são bonitos, mas ainda estou aqui. Abrão ficou olhando lá para as estrelas e falou assim para Deus: Senhor, é tudo isso mesmo para mim? Eu sei que quando a gente ouve algumas pessoas falando, um apóstolo Fábio, um apóstolo Renê, outros apóstolos, a minha igreja cresceu, esse povo, a gente fica olhando e fala assim: é tudo isso mesmo para mim? Será que isso é mesmo para mim? Isso aconteceu até com os discípulos de Jesus, que depois que ele morreu, ressuscitou, diz que no segundo dia ele repreendeu a dureza do coração deles, a incredulidade. Então, independente de como está o seu coração, eu quero dizer que o de Deus continua à procura daqueles que desejam fazer a sua vontade para que a terra seja salva. Assim como Deus capacitou Abrão para sonhar os seus sonhos, hoje também Ele o fará com aqueles que sinceramente pedirem isso ao Senhor. E você hoje pode ter esse momento agora, e eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Que você possa estar assim, queridos, olha, diga assim: Senhor, gera em mim o desejo por multidões. Gera, Senhor, que eu possa ver isso. E durante esse louvor, depois que você ouvir um pouquinho esse louvor, você pode sair do seu lugar e pode passar por aqui e pegue alguém, e alguns, eu gostaria que os 12 pudessem estar liberando aquilo que nós já vivemos, porque a palavra está liberada, mas se eu não conseguir passar tudo, a unção vai passar para você em nome de Jesus, sabe? Então, assim como Deus capacitou Abrão para sonhar os seus sonhos, hoje Ele o fará com aqueles que sinceramente pedirem isso. Gere em mim, Senhor, o sonho, o desejo pelas multidões. Eu creio, muitos terão seus ânimos recobrados pelo ministério, assim, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, você pode orar, e aqueles que sentirem no coração, pode vir à frente, e essa equipe aqui, próspera e abençoada, vai estar liberando sobre a tua vida. Ouça esse louvor, deixa ser ministrado. Eu te escolhi e te remi, eu curei tuas feridas e te fortaleci quando não havia uma esperança. Te chamei, olha para o céu. Assim como não dá para contar tantas estrelas, infinitamente mais estou fazendo por você. Infinitamente mais estou movendo em você. Estou te ensinando a sonhar os sonhos que povoam o meu ser. Quem mais te amaria tanto assim e te levantaria na unção e no poder. Estou te ensinando a conquistar e a realizar os sonhos meus.
concentre-se em me ouvir, me adorar e obedecer, fluindo na unção e no poder. Assim diz o